Boa noite, queridos irmãos. Como vocês, então, podem constatar, acabaram de ouvir, a nossa reunião sempre assim, agradável, leve. Nosso presidente Euclides é um grande irmão, sempre com alguma brincadeirinha, mas nos deixando muito à vontade para fazer o nosso trabalho. Então, só podemos agradecer as suas palavras iniciais. Bom, então, como já foi dito, vamos dando sequência, né, às comemorações dos 62 anos de fundação da Luz Divina. Bem, obrigada. E está aí nas primeiras linhas qual é a nossa função, né? Caridade em primeiro lugar, né? Assistência social aos necessitados, aos mais necessitados, assistência à saúde, porque temos o ambulatório médico e dentário gratuitos, assistência espiritual, através do atendimento fraterno e os grupos de atendimento, e o estudo do Evangelho e da doutrina espírita, que são imprescindíveis na casa espírita, se queremos prosseguir. Então, a proposta para esse mês de setembro são as mulheres e a doutrina espírita. E para nós foi designado falar nesta noite sobre esse grandioso espírito, Madre Teresa de Calcutá, a missionária da caridade. Tem tudo a ver conosco, Casa de Caridade e ela. Como sou a mulher do papel, eu não posso deixar de colocar bastante papel na minha frente. Algumas coisas estarão aqui nessa ilustração, mas nem tudo. Temos muita informação para dar. Então, aí tem o básico, né? Ela nasceu dia 26 de agosto de 1910, né? Num povoado pequenino, né? Chamado, eu não sei se vou pronunciar certo, tudo que eu pronunciar aqui, que não seja a língua portuguesa, vocês vão me desculpar. Skopje, que pertencia à Albânia. Mas lá houve tantas divisões naquela região que hoje lá Skopje se tornou a capital da República da Macedônia. Então, a menina foi batizada, né, com o nome de Goncha Bojaxiu, que pode ser traduzido o Goncha como Inês ou Agnes. E temos também, no mesmo ano que ela nasceu, 1910, um ano glorioso para a humanidade, pois Deus nos enviou 2 espíritos missionários, a Goncha Agnes e o Francisco Cândido Xavier. Seus pais eram católicos albaneses. E Nicole Bojaxiu e Dranafili Bernay tiveram 3 filhos. A Aga, pode ser Ágata, o Lázaro, pode ser Lázaro, e a Goncha Agnes. Então, a língua materna era o albanês, mas Goncha estudou e falava a língua servo-croata, né, durante a infância e adolescência, enquanto ela viveu em Skopje. Em 1914, um grande espírito também, em 1914, logo 4 anos depois, renasce aqui no Brasil, né, na Bahia. É a Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, né, e ficou conhecida para nós como a irmã Dulce, né, a Beata Dulce dos pobres, ou a bem-aventurada Dulce dos pobres, né, o anjo bom da Bahia. Então, vamos observando ao longo do que vamos informar, quantos espíritos ditosos reencarnam com a missão de auxiliar este planeta. Né? Em 1919, o pai Nicole, ele desencarna, né? E com a sua morte, perderam a loja, ele tinha uma pequena loja, que ele vendia produtos, perderam a loja e a moradia. Enganados que foram pelo sócio do
pai que apresentara documentações fraudulentas e confiscou os bens rentáveis da família. Então, a senhora Drana, ela foi pai e mãe, e a família unida, mãe e filhos, se apegaram à religião. Frequentavam a igreja paroquial do Sagrado Coração de Jesus e passaram a receber assistência social. Goncha descobriu logo cedo a sua vocação religiosa. Nós vamos tratá-la durante um bom tempo pelo nome, porque é ao longo da sua vida que vai se transformando. Ela tinha 12 anos quando... ela diz assim, tinha 12 anos quando eu percebi que tinha vocação para os pobres. Eu não queria ser freira, mas queria ser missionária e dar a vida de Cristo às pessoas que viviam em outros países com missões. Então, ela vai dizer essa frase maravilhosa: desde a infância que o coração de Jesus foi o meu primeiro amor. Não é? E, em 26 de setembro de 1928, então, aos 18 anos de idade, com o consentimento da mãe e dos irmãos, e auxiliada pelo padre jesuíta Franjo Jambrenkovic, Goncha partiu para Dublin, na Irlanda, para ingressar na vida religiosa. Por que não ficou na Albânia? Porque não havia uma casa religiosa própria para ela ingressar. E o padre auxiliou nisto, já que ela queria trabalhar nas missões. Então, em 29 de setembro de 1928, ela entrou no Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, mais conhecido como Casa das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, uma congregação sem clausura, dedicada à educação e às missões. Então, aqui temos um mapa. Vocês poderão ver a distância imensa que ela percorreu da Albânia até a Irlanda. Essa pequena até lá em cima, ela não vai ficar na Irlanda, não vai ficar na Irlanda, ela vai fazer um caminho inverso muito grande para a Índia. Bom, Goncha, Agnes e a família sabiam que, naquele tempo, quando a mãe dela, todos sabiam, quando partiam em missão, os missionários nunca regressavam. Por isso, ao partir, ela vai se lembrar sempre das últimas palavras que a mãe lhe disse. A sua mãe lhe disse: olha, segure a mão dele e caminhe sozinha com ele. Siga em frente, porque se olhar para trás, você irá voltar. A Congregação Católica das Irmãs de Loreto, ela foi fundada em 1609 por uma religiosa britânica, Mary Ward, época de perseguição aos católicos na Inglaterra, né, sob o reinado de Isabel I, que era contra a Igreja Católica. Então, como não era permitido ter conventos e muito menos escolas católicas na Inglaterra por causa da perseguição, a Mary Ward, com algumas companheiras inglesas, foram para a Bélgica e fundaram a Congregação de Jesus, né, sem clausura, com especial carinho aos pobres, com especial carinho à promoção da mulher, dando-lhe o direito aos estudos e a participação na vida social, né, até então negada pelas circunstâncias, né, peculiares, culturais da época, e situações políticas mesmo. Então, a raiz que estava na jovem Agnes, na jovem Goncha Agnes, de amor pelos pobres, mais pobres, né, é fortalecido pela ideia das Irmãs de Loreto e
mais ainda com o estudo. Então, estamos antecipando um pouquinho, não. Vamos parar um pouquinho aqui e dizer, sobre essas irmãs de Nossa Senhora de Loreto, há uma história sobre a casa de Loreto. Não sei se alguém já leu a respeito. Eu achei interessante dizer isso para vocês, porque permanece um mistério. A casa onde viveu a Sagrada Família em Nazaré era um grande centro de peregrinações de cristãos. E por um fenômeno que permanece sem explicação científica, a casa foi transportada inteira, sem ser demolida, no ano de 1291, antes da chegada dos muçulmanos em Nazaré, porque iriam destruir tudo. Ela apareceu, a casa, na cidade de Tersato, na Croácia. Depois, em 1294, ela novamente foi transportada para Recanati, na Itália. E, no mesmo ano, para a cidade de Loreto, também na Itália, onde está até hoje. Só uma nota, não sabemos explicar nada sobre essa história. Então, a jovem Goncha, depois de rápida estadia lá em Dublin, na Irlanda, ela partiu para a Índia, né? Então, a viagem levou muitos dias, parando em vários portos. Ela atravessou o mar Mediterrâneo e, em momentos de solidão e de silêncio, ela escreveu: estou deixando minha casa querida e a minha terra amada. Estou deixando meus velhos amigos, renunciando à família e ao lar. Meu coração me impele avante a servir ao meu Cristo. Adeus, ó Mãe querida, que Deus esteja com todos vocês. Um poder mais alto me compele em direção à torre da Índia. Novamente o mapa, porque ela vai sair da Irlanda e vai para a Índia. Lá de cima vamos ver a Irlanda, ela vai atravessar toda para chegar na Índia. Muitos dias de viagem, muito sofrimento. Após uma longa viagem, chegou a Calcutá. Observa a imensa pobreza, pessoas ao relento, aquilo tudo era um quadro horrível para qualquer ser humano ver. Então, Goncha escreve em seu diário, e nós podemos interiorizar isto. Se muitas pessoas pudessem ver esse espetáculo humano, talvez deixassem de se lamentar das pequenas tribulações. E, por certo, agradeceriam a Deus por não precisarem passar por essa triste cena. Então, ela ficou uma semana só em Calcutá, e de lá ela partiu de trem para Darjeeling, uma outra cidade aos pés do Himalaia, para iniciar o seu noviciato, aí que ela foi começar a estudar, local onde as irmãs de Loreto possuíam um colégio. Então, permaneceu por 2 anos e foi submetida a várias experiências difíceis em sua adaptação à ordem religiosa. Então, era o afastamento de tudo e de todos. Em 24 de maio de 1931, ela fez os votos de pobreza, castidade e obediência aos dogmas cristãos. Renuncia ao nome recebido ao nascer, recebendo o nome de Teresa. Neste momento, Goncha abandona o seu nome e se torna Teresa, inspirada na religiosa Santa Teresinha do Menino Jesus. Temos a figura aí da Santa Teresinha. Então, Teresinha de Lisieux, nascida com o nome de Marie-Françoise Thérèse Martin, que pode ser Maria Francisca Teresa, ela nasceu em 1873 na França, na Normandia, na França. Ficou conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Em 1888, com 15 anos, então, Santa Teresinha ela entrou para o mosteiro das Carmelistas, né, um claustro fechado. E o
maior profundo desejo do coração de Teresinha era ter sido missionária. Ela faleceu aos 24 anos de idade, muito jovem, com tuberculose, em 30 de setembro de 1897. À época, as pessoas tinham que buscar realmente, junto à religião, né, aos conventos, para desenvolver as suas vidas religiosas. Nós vamos falar um pouquinho de Kardec, bem rápido. A França, como berço de tantos chamados espirituais, na França recebe o nascimento do Hippolyte Léon Denisard Rivaio, em outubro de 1804, que se dedicou à educação até se tornar o nosso Allan Kardec, que continuou educando almas e que partiu para a espiritualidade em 1869. Então, ele parte antes do nascimento de Teresinha de Jesus. Mas um outro grande espírito reencarna na Índia, o Mahatma Gandhi, não é? Então, Kardec retorna à pátria espiritual em 1869 e Gandhi nasce na Índia em 1869. A irmã Teresa deixa o noviciato de Darjeeling em 1931 e retorna para Calcutá como professora da escola Santa Maria, com as irmãs de Loreto, lecionando História e Geografia para meninas e jovens da sociedade indiana. Então, ainda não são as meninas e mulheres pobres que ela foi buscar pelas ruas. Então, a partir de 1931, a irmã Teresa, ela renova os seus votos todos os anos. Isso é uma coisa das religiosas. Elas têm que renovar os votos que fizeram, né? Mas chega um momento que elas fazem os seus votos perpétuos. Então, finalmente, em 24 de maio de 1937, professou seus votos perpétuos como religiosa, tornando-se a esposa de Cristo para sempre. E ela escreveu ao padre, lá em Skopje, que havia ajudado ao padre Jan Brekovic, ela diz assim: não consigo agradecer a Deus suficientemente tudo o que Ele tem feito por mim. Houve sofrimentos, momentos que chorei. Não pense que a minha vida espiritual é um mar de rosas. Pelo contrário, tenho como companheira a escuridão. Então, neste momento, eu me ofereço a Jesus crucificado. Nós espíritas, dificilmente ou raramente apresentamos a imagem de Jesus crucificado, né? Aprendemos a buscar Jesus com seus braços abertos, né, jogando aquela luz imensa em nós. Nós não queremos esquecer, sabemos do sofrimento que houve, mas nós espíritas somos condicionados, informados e solicitados a buscar Jesus numa nova vida, a vida espiritual. Mas tenho que falar nisso porque Teresa vai se apegar a esse momento. Então, ela falou pela primeira vez na escuridão, que é um profundo sofrimento interior, falta de consolo, aridez espiritual, uma aparente ausência de Deus na sua vida. Tudo isso combinado com uma dolorosa ânsia por Ele. Apesar de sofrer, ela ansia por Ele, não é? Então, a escuridão interior faz parte da mística católica. É um fenômeno comum a numerosos santos. São João da Cruz a chamava de a noite escura. Ela, de dolorosas purificações espirituais que a pessoa é sujeita antes de atingir a união com Deus. Ele diz que era a libertação dos apegos, das satisfações sensoriais, sendo atraída para a oração de contemplação. Então, embora Deus mostre sua luz e seu amor, a alma imperfeita não é capaz de recebê-los e sente essa escuridão, essa dor, essa aridez, esse vazio.
Então, apesar desse sofrimento, há nas almas que se dedicam ao trabalho caritativo um aumento de amor, aumento da humildade, da paciência e de outras virtudes. São João da Cruz nasceu de uma família de judeus conversos, perto de Ávila, na Espanha. Foi um grande reformador da Ordem das Carmelitas, né? Então, eu diria nesse momento, não vamos confundir com Santa Teresinha de Jesus, França, que foi o modelo inspirador de Madre Teresa de Calcutá, a grande Santa Teresa d'Ávila, também carmelita, também em clausura, também conhecida como Santa Teresa de Jesus. Então, Teresa d'Ávila, eu tenho que falar dela pelo seguinte: Teresa d'Ávila, no dia de São Pedro, em 1559, ela revelou, então, aos superiores que Jesus Cristo teria aparecido para ela de corpo presente, só que invisível. E estas visões continuaram por mais 2 anos. Ela vai descrever o que ela sentiu, que eu coloquei essa foto, essa imagem aí. Ela disse: eu vi um serafim é um anjo, e em sua mão uma longa lança de ouro, e na ponta o que parecia ser uma pequena chama. Ele parecia para mim estar lançando, por vezes, no meu coração e perfurando minhas entranhas. Quando ele puxava de volta, parecia levá-las junto também, deixando-me inflamada com um grande amor de Deus. A dor era tão grande que me fazia gemer, e apesar de ser tão avassaladora, doçura dessa dor excessiva, não conseguia desejar que ela acabasse. Este é o êxtase de Santa Teresa d'Ávila a Grande. Então, esse episódio serviu de instrução pelo resto da vida de Teresa, na nossa Teresa de Calcutá, e motivou a sua perene disposição de imitar a vida e os sofrimentos de Jesus associados com ela. A mediunidade ostensiva de Santa Teresa d'Ávila, este êxtase, não foi compreendido no seu tempo pelos sacerdotes, pelos religiosos da igreja, que não acreditaram nos seus êxtases e até a interpretavam mal. Esta visão foi a inspiração de uma das mais famosas obras de escultura, o êxtase de Santa Teresa, que está na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma. Então, observem, Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, pouco mais de 200 anos depois da morte de Santa Teresa. A doutrina espírita surgiu oficialmente em abril de 1857, porém, somente após 3 séculos foram trazidas todas as explicações sobre a mediunidade. Em 1944, a Madre Teresa, ela se tornou, ela ainda não tem o título de Madre Teresa, ela era chamada de Irmã Teresa. Ela se tornou a Madre Superiora do Colégio de Santa Maria, e assim foi até 1948. Porém, em setembro de 1946, ela foi mandada de volta para o convento de Loreto, lá em Darjeeling, onde ela fez o noviciato, para fazer um retiro anual. Os religiosos sempre são convidados a fazer isso, eles não são perenemente trabalhando e tal, eles têm um período que nós chamaríamos de férias, são levados para retiros, né, que eles também têm que fazer uma parte de reavaliação espiritual em si. E ela vai, mas aí que está o grande momento, durante a viagem de trem, no dia 10 de setembro de 46, ela teve o decisivo encontro com Cristo.
A partir desse dia, até meados do ano seguinte, ela ouviu a voz de Jesus e ela conversava intimamente com ele. A voz continuava a pedir-lhe: venha, venha, venha e seja minha luz. A voz continuava a pedir-lhe: venha, venha, leve-me aos buracos dos pobres. Venha, seja minha luz. Então, este chamado foi um segundo chamado dentro da vida religiosa dela. O primeiro foi aos 12 anos, que ela quis ser missionária e foi. Este é o segundo chamado dentro da sua religiosidade, né? E para que ela abandonasse até mesmo o convento de Loreto e fosse para as ruas servir aos mais pobres dos pobres. Então ela diz, foi naquele trem que ouvi o chamado de Jesus para abandonar tudo e segui-lo, dentro das favelas. Não havia dúvida que a obra seria dele. Então, o primeiro chamado dos 12 aos 18 anos, entrando para a congregação, onde fez os seus votos perpétuos. Mas este segundo chamado, que mudou totalmente a forma da sua vida, mesmo permanecendo freira, foi o encontro com Cristo, que lhe pede que socorra os pobres mais pobres. Esse pedido de Jesus para uma religiosa católica que fez os seus votos, numa terra na Índia, e nós buscamos um pouco, né? O hinduísmo é um sistema de crenças, né, religiosas indianas, e os textos sagrados hindus, os Vedas, eles têm 330 milhões de deuses e deusas, né? Portanto, é um sistema politeísta, né? Então, mais do que uma simples religião, o hinduísmo abrange uma vasta gama de ideias, filosofias, crenças e práticas religiosas e espirituais. E é a terceira maior religião do mundo, depois do cristianismo e do islamismo. Então, os hindus acreditam na reencarnação da alma. É nesse meio que Jesus vai mandar a Madre Teresa ir. Ela tem que levar Jesus aos corações dos indianos. Não obrigá-los a recebê-lo, mas ela vai, com seu trabalho, infiltrar Jesus, mostrar que Jesus ama aquelas criaturas, né? E ele insiste com ela: venha, seja minha luz. Até o final de sua vida, Madre Teresa insistiu, e nos escritos deixados, que são as regras da congregação, ela determinou que a razão mais importante da existência da congregação, das missionárias, da caridade, a finalidade era saciar a sede de Jesus Cristo. Como? Madre Teresa, ela, em sua experiência mística, né, ela indica que aconteceu no contexto do Calvário, no momento em que Jesus, morrendo na cruz, gritou: tenho sede. Então ficou claro para ela o chamado que Jesus fez. Jesus estava na cruz, privado de toda consolação, abandonado, desprezado, quebrado em corpo e alma, morrendo em absoluta pobreza, e ele fala de sua sede, né? Não de água, ela diz, mas de amor, de sacrifício, né? Então, Madre Teresa, ela soube naquele instante que somente para atender Jesus, somente estando unida a Maria, mãe de Jesus, que fora a primeira a ouvir o grito de sede do Salvador. Maria estava ali ao pé da cruz, ela foi a primeira a ouvir. Então, ela acha que, se agarrando a Maria Santíssima, ela poderia realizar sua missão.
Então, ela exortava, ela falava com as irmãs mais adiante, todas que seguiram ela na congregação. Vamos permanecer unidas a Maria, nossa mãe, no Calvário, perto de Jesus, para que ele fique feliz com o nosso amor. Então, era a proposta audaciosa desta grande mulher, um amor profundo, né? Irresistível, de doação total para Jesus. Ficou estabelecido nas regras, que ela mais adiante é muito longa, mas só captando um pouquinho. Levar Jesus Cristo às casas e às ruas das favelas, entre os doentes, os moribundos, os mendigos e as criancinhas da rua. Os doentes seriam tratados na medida do possível em seus pobres lares. As criancinhas teriam uma escola nas favelas. Os mendigos seriam procurados e tratados nos seus buracos, nas ruas, fora da cidade. E não foi mesmo Jesus que disse: todas as vezes que fizeste isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Jesus, no Evangelho de Mateus. Encaixando simplesmente uma frase neste momento. Esta casa de caridade aqui também, com seu fundador, foi inúmeras vezes às favelas. Até a década de 80, visitamos os trabalhadores das primeiras horas. Eu peguei um finalzinho em 80, íamos às favelas levar auxílio a eles. Bom, Irmã Teresa sempre relatou tudo o que acontecia com ela aos seus superiores. Isso era imprescindível nas religiosas. Tem que repassar para o seu superior. E através de cartas. Então, ela sempre honrou o seu voto de obediência à igreja. Ela queria agir rapidamente, né, atendendo o pedido de Jesus, mas tinha que pedir a aprovação dos superiores. Então, ela vai com o seu orientador espiritual, o padre Van Exen, mas ele teve que escrever para o arcebispo. Ele repassa o pedido para o arcebispo de Calcutá. Mas ele, o seu orientador espiritual, ele desencorajou a ela e proibiu a ela até de pensar no assunto. Madre Teresa queria falar diretamente com o arcebispo, mas foi-lhe negado. Porque ela queria expor o plano de ação dela. Permaneceu, então, silenciosa, em oração, e recebeu, mais tarde, autorização para escrever ao arcebispo de Calcutá. Então, ela colocou o seu coração na carta e descreveu as palavras que ouviu de Jesus. Em janeiro de 47, o que ela ouviu de Jesus, ela pôs na carta. Ele disse: quero freiras indianas, vítimas do meu amor, que sejam como Maria e Marta. É uma alusão às irmãs de Lázaro. Quero que estejam unidas a mim, que radiem o meu amor por sobre as almas. Quero freiras livres, cobertas com a minha pobreza da cruz. Quero freiras obedientes, cobertas com a minha obediência na cruz. E quero freiras cheias de amor, cobertas com a caridade da cruz. Ela especificou na carta para o arcebispo o chamado. Ser indiana, viver com eles, como eles, a fim de chegar ao coração das pessoas. Então, jovens de todas as nacionalidades deveriam ser admitidas na ordem, mas deveriam ter mentalidades indianas, vestir-se igual aos indianos. Bom, ela continua a obedecer à congregação de qual ela fazia parte, as Irmãs de Loreto. Houve o apelo insistente de Jesus, ela ouvia a voz de Jesus. A mediunidade dela era grandiosa, aflorada. E ele lhe diz: vai recusar fazer isto por mim? O arcebispo reluta em dar uma resposta
e fala das suas dúvidas ao padre, o orientador dela espiritual. Como a resposta não vinha, a Madre Teresa, então, ela sugeriu ao arcebispo: leve o meu pedido ao conhecimento do Papa. Né? Então, Jesus a chamava, como poderia ficar indiferente, como nada fazer, né? Ela fala para o arcebispo: não receie por mim, sou apenas um pequeno instrumento nas mãos dele. Né? Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha esse igual amor por Jesus. E ela se comparava a uma pequena bola, uma bolinha. E ela dizia que Jesus poderia brincar, pegar a sua bolinha e jogar para onde ele quisesse. Que ela, para onde ele jogasse ela, ele ficaria feliz. Então, a irmã Teresa, ela escreve, ela se humilha, ela se desqualifica, ela se torna um nada para conseguir o seu objetivo. Finalmente, o arcebispo diz que irá a Roma falar com o Papa. E em 5 de junho de 1947, a irmã Teresa, então, a pedido do arcebispo, ela detalha as regras para a nova ordem, as missionárias da caridade. Não vamos descrever, que é imenso. Mas tem uma hora que o bispo pergunta: qual é a possibilidade de sucesso? E ela vai dizer: nosso Senhor disse, não tenha medo, eu estarei sempre com você, confie amorosamente em mim, confie cegamente em mim. E ela diz: eu não sei qual será o sucesso, mas se as missionárias da caridade levarem a alegria a uma só pessoa infeliz, que uma criança inocente das ruas mantenha-se pura para Jesus, e sabemos que é difícil isso, que um único moribundo morra em paz com Deus, vai valer a pena oferecer tudo, porque tudo isso levará grande alegria ao coração de Jesus. E a resposta não vinha. Então, em julho de 1947, ela continuou obediente, mandaram que ela voltasse a lecionar e ensinar as alunas internas, e ela encontra o orientador espiritual dela no colégio, ela pega e conta para ele as palavras de Jesus através da voz. Jesus falando: as pessoas pensam que você foi mandada para cá para ensinar, e você o faz bem, se dedicando a essa tarefa com todo o seu coração. Mas não foi esse o objetivo do meu coração. Eu a trouxe aqui para estar sob o cuidado imediato do seu diretor espiritual, que a formará nos caminhos do meu amor, preparando-a assim para fazer a minha vontade. Confie totalmente nele, porque naquele instante, quando ela volta a lecionar, ela não está nem confiando mais no seu orientador espiritual. Mas Jesus diz que ela obedeça a ele em todos os detalhes. Não será enganada se obedecer, pois ele me pertence por completo. E deixarei conhecer a minha vontade através dele. Põe as palavras, e ela conta isso para o orientador espiritual. Então, o padre Van Exen aconselha a irmã Teresa, ele ouve tudo isso, mas ele aconselha ela a não pensar na voz, nem nos fenômenos sobrenaturais. Olha o medo, olha o medo. Ele teme que ela possa atingir ao êxtase, que é o fenômeno místico, e que a pessoa chega a uma união com Deus, né? Como foi com a grande Santa Teresa d'Ávila, por isso que falamos dela. Então, a irmã Teresa, ela foi sempre muito humilde, não frisamos isto, mas ela não queria aparecer de jeito nenhum. Ela dizia que esse trabalho era de Jesus, era de Deus, ela era uma coisa insignificante, ela ia fazer, mas não era com ela. Então, ela tem um medo mortal de tudo que chame a atenção para a sua pessoa, que está firmada na humildade.
não quer chamar atenção para si. Ela diz que a obra era de Deus, era por amor a Jesus, tudo dele e para ele, né? Então, Madre Teresa, ela escreveu aos seus superiores mais de 300 cartas. Escreveu, manuscrito, mais de 300 cartas. E eles responderam. Ela escreveu para outras pessoas e também. E ela, muito humildemente, ela tinha uma preocupação de não querer aparecer. Então, e muitas vezes ela pede para os seus superiores espirituais para devolverem os escritos dela. Mas eles vão retendo essas cartas, porque isto compôs a história dela para eles poderem contar. Bom, algumas cartas foram devolvidas a ela, mas nem todas. Então, a Índia se torna independente em 15 de agosto de 1947. E foi depois de um período grande de turbulência entre indianos e muçulmanos. Houve muitas mortes e Madre Teresa sofria horrivelmente de ver tudo isso. Ela dizia, é a falta de amor a Jesus, é a falta de Deus no coração. Um dado importante, Gandhi é assassinado em 30 de janeiro de 1948. Madre Teresa vai continuar nesse contexto da Índia. Então, a vidência aflora. E ela vai relatar 3 visões que ela teve. Ela vai falar com seus superiores. A primeira visão, ela vai dizer assim, que ela viu... Ela se encontrou no meio de uma grande multidão de pessoas muito pobres, e havia crianças ali. E havia uma voz suplicante na grande multidão. Venha, venha, salve-nos. Na segunda visão, ela descreve que ela penetrou profundamente na grande tristeza e sofrimento da grande multidão. E ela estava em companhia de Maria Santíssima, que lhe pedia... traga-os para Jesus. E na terceira visão, o sofrimento da grande multidão aumentava, né? Eles estavam cobertos pela escuridão. Maria Santíssima e ela contemplavam Jesus na cruz. E ela ouviu a voz de Jesus lhe dizendo, eu lhe pedi. Eles, a multidão, lhe pediram. A minha mãe lhe pediu. Ele fala, vai recusar fazer isso por mim? Então, é insistente o pedido de Jesus e a voz de Jesus, né? Então, ela respondeu a Jesus, sabes que eu estou pronta para ir assim que me disserem, quer dizer, assim que me deixarem. Finalmente veio a resposta. O Papa Pio XII deu autorização para ela deixar Loreto e iniciar sua nova missão. Ele lhe concedeu um indulto, ficaram fora do convento, exclaustração, em abril de 48, autorizando-a a sair do convento de Loreto, mas manter os votos religiosos como freira de Loreto sob a autoridade do arcebispo de Calcutá. Então, chegara o momento de abandonar a segurança do convento e mergulhar em um futuro imprevisível nas favelas. Mas primeiro ela vai a Pátina, outra cidade, e lá ela saindo do convento, ela deixa de ser a irmã Teresa. Ela diz, agora doravante só vão me chamar de Maria Teresa. Bom, ela foi para um hospital da Sagrada Família, de irmãs médicas. Por quê? Porque ela foi aprender noções de enfermagem que ela precisaria para servir aos pobres nas ruas. Então, doravante, agora que ela vai passar a ser chamada de Madre Teresa. Usando um sari branco com uma borda azul, Madre Teresa, uma freira europeia, sozinha na Índia, que acabara de se tornar independente, partiu para dar início à vida de missionária da caridade, partindo apenas no bolso com 5 rúpias. Eu fui buscar uma conversão, entrei lá e vi 5 rúpias atualmente seriam 30 centavos. Então, a sua riqueza estava no seu coração.
né? Uma fé inabalável em Deus e uma confiança absoluta na promessa que Jesus tinha feito a ela. E ela, quando ela está lá no hospital aprendendo enfermagem, ela escreve no seu caderninho as anotações, ela copiou uma oração. Ó Jesus, único amor do meu coração, desejo sofrer o que sofro e tudo o que tu quiseres que eu sofra, por teu puro amor. Não pelos méritos que eu possa adquirir, nem pelas recompensas que tu me prometestes, mas apenas para te agradar, para te louvar, para te dar graças, tanto na dor quanto na alegria. Essa oração não foi ela que escreveu, essa oração foi ditada por Jesus a uma outra religiosa, a irmã Benigna Consolata Ferreiro, que viveu no século XIX. E era da ordem, eu fui buscar, falei assim, quem é esta Benigna Consolata? É da ordem da Visitação de Nossa Senhora. Então, esta é uma ordem religiosa fundada por São Francisco de Sales e por nada mais, nada menos, por Santa Joana Francisca Fremont de Chantal, fundada em 1610, século XVII. Eu falei assim, por que fui buscar isto? Mas é extraordinário. A religiosa francesa da Igreja Católica, Santa Joana Francisca Fremont, baronesa de Chantal, que a Igreja canonizou como santa, Santa Joana de Chantal, ela reencarna, esse espírito reencarna no século XX, na Alemanha. É a nossa Sheila, a enfermeira Sheila que desencarnou nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Primeira encarnação como a baronesa de Chantal, ela não era baronesa, era depois que ela se casa, que ela recebe esse título, o marido falece, deixa ali 4 filhos, e aí os filhos já ficam criados, adultos, ela resolve entrar para a ordem religiosa e funda essa ordem da visitação junto com São Francisco. Agora, é a nossa Sheila, ela vai reencarnar na Alemanha no século XX e praticamente ela morre nos campos de batalha, enfermeira, indo recolher os destroços das pessoas, ela desencarna. Bom, esse espírito de Sheila se ligou ao Brasil, comunicando-se primeiramente com o médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, em Macaé, no Rio de Janeiro, e depois com o Francisco Cândido Xavier, a nossa Sheila. Então, terminada a formação como enfermeira, a Madre Teresa ela volta a Calcutá em 48. Ela volta, mas ela não vai voltar para o convento de Loreto, ela não tem onde ficar, não tem uma casa. E então arrumam para ela um alojamento no convento de São José. Em 21 de dezembro de 1948, ela obtém a nacionalidade indiana, se torna indiana. Né? Quando perguntada a ela respondia, de sangue sou albanesa, como cidadã sou indiana, com referência à fé sou uma monja católica, pela minha vocação pertenço ao mundo. No que se refere ao meu coração, ele pertence totalmente ao coração de Jesus. Pela primeira vez, ela vai às favelas como missionária da caridade, né? E cidadã indiana, vestida com o sari debruado de azul, e colocou-lhe sobre o ombro uma pequena cruz e o terço na mão. Sua nova roupa representava a pureza no branco e o manto de Maria Santíssima na cor azul. Em seu primeiro dia, ela se deparou com dolorosa realidade, né? Muitas crianças, sujeira, miséria, velhos deitados nas ruas, doentes e moribundos, mulher doente com tuberculose. Então, ela lavou feridas, fez curativos, deu medicamentos. E naquele momento, Madre Teresa sentiu ali a própria pobreza, a sua própria pobreza. Ela não tinha nada para dar a eles. Porém, uma luz tinha surgido na escuridão das favelas.
E cada dia nas favelas trazia novos desafios, né? Além da pobreza, de toda a insegurança, ela tinha que se defrontar com críticas que recebia. Não pensam que só falaram bem dela, procuraram denegrir sempre, algumas pessoas denegrir a imagem dela. Mais adiante, quando ela recebe doações, um questionário, o que ela está fazendo com o dinheiro, né? Onde que ela está colocando, por que tanto dinheiro? Mas vai abrir muitas casas de religiosas, irmãs da caridade, as missionárias da caridade, pelo mundo todo. Ela passou a ser chamada Irmã das Favelas. Foi tentada a voltar para Loreto, onde havia palacetes. Ela sofreu a tentação como Jesus sofreu nos 40 dias do deserto. Ela sentiu o cansaço e a fome que os pobres sentiam. E ela não deixou que caísse uma só lágrima. Esta foi a noite escura de nascimento da congregação das missionárias da caridade. Nossa Senhora atendeu ao seu pedido e, após 2 meses, surgiu uma casa cedida por pessoas bondosas e lá, então, ela se tornou a primeira sede das missionárias da caridade. Ela implorou a Maria Santíssima que lhe enviasse seguidoras, né? Não tenho filhas, deposito toda a minha confiança no seu coração, ela diz a Maria. E em 19 de março de 1949, as vocações começaram a surgir, né? Entre as alunas as antigas alunas do colégio. E a primeira foi a indiana Shubhashini Das, que depois vai adotar o nome de Irmã Agnes, filha de uma rica família disposta a doar sua vida ao serviço dos pobres. Aí outras voluntárias foram surgindo e auxiliando no trabalho. O Papa Pio XII, ele finalmente dá a aprovação dele, né? A Congregação das Missionárias da Caridade foi aprovada pela Santa Sé em 7 de outubro de 1950. E depois, lá em Calcutá, na minúscula capela, o arcebispo de Calcutá proclamou solenemente a Congregação das Irmãs Missionárias da Caridade. Então, o trabalho nas favelas era exigente, tinham que caminhar longas distâncias, sua alimentação era pobre, as jovens tinham que continuar seus estudos. Entraram para ser missionários, tinham que estudar. Então, em 51, iniciou o primeiro noviciato. Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. E Madre Teresa dizia: a missionária deve morrer diariamente se quiser levar almas para Deus. Então, ela encontrava com frequência pessoas morrendo nas ruas. Eram considerados casos sem esperança. Os hospitais não aceitavam essas pessoas porque eles já estavam destinados a se conformarem sozinhos com a morte, desprezadas e abandonadas por todos. Então, a Madre Teresa procurou uma casa para essas pessoas. Em agosto de 1952, ela abre o Lar dos Moribundos Abandonados. Ela consegue um local, a Câmara de Calcutá fornece um local. E ela dá o nome de Nirmal Hriday, ou Hriday, que significa coração puro. Foi em homenagem ao coração de Maria. As irmãs levavam os moribundos para lá, proporcionando alimento, cuidados médicos básicos, né? E amor, muito amor. E a Madre Teresa considerava esse local a casa do tesouro da congregação, né? Como Cristo, os esquecidos, os rejeitados, os indesejados, davam a possibilidade de colocar o amor em ação. Então, ela iniciou a procura de um outro imóvel para o lar materno destinado às crianças órfãos, né? Denominou Nirmala Shiju Bhavan.
Em agosto de 1952, ela abre o lar. Ela era tão criativa que muitas pessoas pelo mundo foram sabendo da sua obra e queriam, então, não, eu quero participar das missionárias da caridade, né? E ela tem a iniciativa de criar o segundo eu. Eram mulheres e homens de várias nacionalidades que queriam participar. Então, muitos deles não tinham condição física, não tinham saúde para aguentar o trabalho, né? Então, ela cria o segundo eu, que quer dizer, eles e elas ficariam onde estivessem, em qualquer país, em qualquer cidade, e passariam a orar sendo um segundo eu das irmãs da caridade. E as irmãs também deveriam fazer orações por eles. E a Madre Teresa vai dizer mais adiante, toda e qualquer pessoa que desejasse ser missionária da caridade, portadora do amor de Deus, é bem-vinda. Mas eu quero, em especial, os paralíticos, os aleijados, os cegos e os doentes incuráveis, porque sei que eles trarão muitas almas aos pés de Jesus. Então, no final de 52, a casa onde elas estavam, aquela primeira casa ficou pequena, aí conseguem um novo endereço para elas, se mudam para uma casa maior. Mas havia uma aprovação especial para a Madre Teresa. Havia dentro dela uma escuridão. Ela já disse isso bem antes. Uma tão terrível como se tudo estivesse morto. Vocês dirão, mas e a fé em Jesus? Sim, a fé em Jesus era inabalável, mas ela sentia essa escuridão. E ela revela isso ao arcebispo, né? A grande dor da alma dela, né? Desde o início da sua missão com os pobres. E mais adiante ela diz que além da escuridão se apossou dela também uma profunda solidão. Parecia que Jesus tinha se afastado dela. Não é possível. Porém, a Madre Teresa, ela continuava confiante, alegre, entusiasta, né? Mas não era uma alegria superficial, era uma coisa bem profunda espiritual. Então, essa escuridão, quando chega em outubro de 58, ela desaparece. Ela se sente bem, ela tem um período leve, então, mas a escuridão volta dali um mês, em novembro volta de novo. Então, ela simplesmente fala assim, Nosso Senhor achou melhor me manter no túnel, deixando-me sozinha. Ela tinha sempre uma resposta, para uma justificativa, né, para esse grande amor. Encontrava os ancenianos pelas ruas, criou um atendimento móvel. Ela e as irmãs saíam divididas em pequenos grupos e faziam a higiene necessária neles, faziam os curativos e davam os remédios. Em 58, manifestou a esperança de poder abrir um centro para os leprosos, chamado de Shanti Nagar, ou seja, Cidade da Paz. E ela orava a Maria Santíssima porque era preciso encontrar esse local. E ela encontrou e iniciou a construção. Bom, a hanseníase, mal de Hansen, é uma doença crônica, infecto-contagiosa, né? Cujo agente é o bacilo da lepra. Então, a doença acomete principalmente pele e nervos periféricos, podendo levar a sérias incapacidades físicas. E, nesse momento, quando ela vai cuidar também dos ancenianos, e mais adiante ela vai cuidar dos aidéticos e tudo mais, me vem a figura, nesse momento que eu não escrevi, de Maria Madalena, né? Que após a morte de Jesus, Maria Madalena, os apóstolos, cada um toma os seus rumos, e ela, Maria Madalena, vai se dedicar aos leprosos. Ela vai cuidar deles, ela vai levá-los para um local, e ela depois, Maria Madalena, também vai contrair a lepra. Então, me veio essa figura. E aí está a nossa Madre nos dizendo que as mãos que ajudam
são mais sagradas do que os lábios que rezam. Quer dizer, temos que botar a mão na massa e trabalhar mesmo, auxiliar. Então, ela vem as viagens, daí em diante vem viagens ao exterior. Começa em 1960, que ela recebe um convite lá dos Estados Unidos, das mulheres católicas, e ela nega, 3 vezes convidam e ela se rende. Então, ela parte, né, da Índia, ela estava na Índia desde 1929. Então, em 1960, ela vai aos Estados Unidos. Depois, há vários outros locais, né? Foi a Las Vegas, nos Estados Unidos. De lá, ela seguiu para a Inglaterra, Alemanha, Suíça, Itália. Depois, ela regressou a Calcutá. Em 79, ela foi em Oslo, na Noruega, né? E recebeu os prêmios que estavam destinados, né? Ela fundou também várias casas em várias partes do mundo. O que eu anotei aqui, o que eu estou falando, é uma pincelada, porque a coisa é imensa, se for detalhar, não dá. Mas a primeira casa foi na Venezuela, a pedido da Arquidiocese de Barquisimeto, né? Depois ela funda a casa em Roma, a pedido do Papa. O Papa sugere para ela abrir uma casa. Em Londres também, quando ela esteve lá, ela viu muitos jovens drogados, né? Então ela abre uma casa. Em Gaza, na Palestina, em Nova York, no Bronx. Berlim Oriental, na União Soviética, abre uma casa. Na Albânia, realizou um grande sonho da vida, abriu uma casa na terra dela também, e muitos outros locais. São inúmeras casas. Ela recebeu muitos prêmios, com toda a humildade dela, mas deram prêmios. O primeiro foi este Padma Shri, né? Lá em Nova Delhi, e que esse prêmio era só conferido a cidadãos indianos pela distinção de seus serviços em vários campos das atividades. Ela continuou humilde. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e, sendo muito elogiada pelo presidente da ONU, ela diz: eu sou somente uma pobre mulher que reza, e rezando o Senhor Jesus me enche o coração de amor pelos pobres. Assim posso amá-los com o amor de Deus. E o Papa João Paulo II, em 79 também, ele nomeou ela embaixadora do Papa em todas as nações. Muitas universidades conferiram títulos honoris causa. E em 80 ela recebeu também uma ordem nos Estados Unidos. Meu inglês não é bom. Distinguished Public Service Award. Vamos fugir daqui. Condecorações. Vamos às condecorações. Então, então foram muitas, mas olha, tem essa famosa em 1985 com o presidente Reagan, né, na Casa Branca, a medalha presidencial da liberdade. Em agosto de 1987, vai à União Soviética, condecorada com a medalha de ouro do Comitê Soviético da Paz. 1997, nos Estados Unidos, em Washington, ela volta à Casa Branca, foi-lhe concedido o título de cidadão americano honorária, né? E presentes estavam 3 presidentes, o George Bush pai, o Ronald Reagan e o Bill Clinton. Era uma solenidade. Mas sua saúde e o seu trabalho. Já em 1983, estando em Roma, sofreu o primeiro grave ataque do coração. Tinha 73 anos. Em setembro de 1985, ela é reeleita superiora das missionárias da caridade. Em setembro de 1989, sofreu o segundo ataque do coração e recebe um marca-passo. Tinha 79 anos. Em 1990, ela pede ao Papa para ser substituída no seu cargo, mas volta a ser reeleita por mais 6 anos, até 1996. Bom, em 1993, ela vai a Roma para apresentar ao Papa João Paulo II a sua sucessora. Ela já preparou uma sucessora, a irmã Nirmala, indiana.
Depois disso, ela deixa Roma em companhia da sua irmã Nirmala e da sua cardiologista. Ela já não anda mais só, mas a cardiologista vai junto. E foi para os Estados Unidos, porque ela queria incentivar as noviças lá na casa que ela abriu no Bronx. E nessa ocasião, nos Estados Unidos, ela encontra-se com a princesa Diana, Lady Di, né, em tarefas humanitárias nos Estados Unidos. E depois, Madre Teresa seguiu para a Casa Branca, depois desse encontro. Então, aí que ela vai encontrar os 3 presidentes. E, para sua grande tristeza, no dia 31 de agosto de 1997, ela recebe a notícia do desencarne da princesa Lady Di. Vejam essa foto. O tamanho, a altura da princesa, pode estar com salto alto, e o tamanhinho de estatura da Madre Teresa, né? O João Paulo II também está mais alto, ela está pequena. Então, ela era minúscula, pequena em estatura e uma grande mulher, um espírito valoroso, né? Bom, seu desencarne. Então, Madre Teresa morreu no dia 5 de setembro de 1997, por volta das 21h30, depois de sofrer a parada cardíaca. Naquele momento, inesperadamente, faltou energia elétrica e a casa ficou no escuro. O que nunca tinha acontecido antes, Calcutá também ficou mergulhada na escuridão. Seu corpo foi trasladado ao estádio Netaji, onde o cardeal Ângelo Sodano, secretário do Estado do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente. O mesmo veículo que, em 1948, havia transportado o corpo de Mahatma Gandhi foi utilizado para realizar o cortejo com o corpo da mãe dos pobres. Então, os cidadãos de Calcutá ergueram inúmeros cartazes proclamando no funeral: Madre, você foi uma fonte de luz neste mundo de escuridão. Então, hoje é 5 de setembro de 2018, 21 anos do seu desencarne. Em outubro de 2003, Madre Teresa de Calcutá foi beatificada pelo Papa João Paulo II. Ele disse: eu estou pessoalmente grato a esta mulher corajosa, que senti sempre ao meu lado. Ícone do bom samaritano. Ela ia a toda parte para servir a Cristo, nos mais pobres dos pobres. Nem conflitos, nem guerras conseguiram ser um impedimento para ela. E no dia 4 de setembro de 2016, há 2 anos atrás, foi canonizada como Santa Teresa de Calcutá pelo Papa Francisco. Vejam essa pequenina mulher, passou por vários papas, o Pio XII, João XXIII, e todos que nós, João Paulo II, finalmente o Papa Francisco. Ela dizia, ela se considerava um simples lápis na mão de Deus, e ele usava para escrever mensagens de amor. A vida de Madre Teresa recorda a todos que a missão evangelizadora passa através da caridade, alimentada na oração e na escuta da palavra de Deus. Então, esta casa, a Luz Divina, esta casa iniciou há 62 anos atrás, fazendo a caridade espiritual e material, com o esforço pessoal de poucas pessoas, guiadas por Rubens Valdemar Rigon. Nasceu em 1931, faleceu em 1981. Apoiado e auxiliado pelos seus pais, José e Rosa Rigon, e pelo seu valoroso irmão Humberto Rigon. Enfim, a família toda se envolveu. Esposas, filhos e netos hoje. E todos nós que fomos chamados os
os chamados da última hora para colaborar. E ela nos deixa essa mensagem, né? Nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez e comece pela mais próxima. Você. Né? Muito bonitinha. Então, hoje, 5 de setembro de 2018, eu agradeço esta dádiva que me foi concedida. E está sendo uma honra, né? Não que eu me sinta merecedora, né? Poder falar e homenagear a veneranda Madre Teresa. Então, agradeço também, um pequeno agradecimento, enxertando agora, a nossa irmã Marlúcia Morim, discípula de Jesus, dedicada trabalhadora no curso de Aprendiz do Evangelho, que nos auxiliou nesse trabalho do PowerPoint. Bom, então, temos aí o retrato oficial da canonização, que ocorreu em 2016, né? E trouxe essa face para vocês. Olhem bem seus olhos, a sua face enrugada. Né? Quantos sulcos nesse rosto, marcando todo o trabalho que ela realizou, tantas necessidades que passou, tanto sofrimento, né? Mas ela venceu, ela sobreviveu. Um rosto lindo, maravilhoso, os olhos maravilhosos. E ela nos legou a seguinte frase: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz, né? E disse também: a oração nos faz ter um coração puro. E um coração puro é capaz de ver a Deus. Se descobrirmos Deus, seremos capazes de amar. De amar não com palavras, mas com obras. Jesus, confiamos no Senhor. Nos ampare e nos abençoe. Obrigado.